Olá pessoal, essa é a nossa tentativa de aproximação da gravação de podcasts que pode ser produção tanto do professor quanto dos alunos. O objetivo é estudar os subsistemas postos por Sacristão 2017, conforme vocês veem na figura ao lado. Para além, teremos uma leitura crítica, que essa é a função do podcast na hora de vocês produzirem com os alunos ou mesmo os alunos estudarem um texto para produzir o conteúdo e a troca que eles podem fazer tanto no ambiente escolar, como daí com as autorizações devidas para outros ambientes de interatividade e interação. Leitura do texto Gimeno Sacristão 2017, página 23. O âmbito da atividade político-administrativa. A administração educativa regula o currículo como faz com outros aspectos professores escolar do sistema educativo, sob diferentes esquemas de intervenção política e dentro de um campo com maiores ou reduzidas margens de autonomia. Às vezes, chegamos a entender por currículo que a administração prescreve como obrigatório para um nível educativo, por ser muito presente o auto de poder de intervenção que tem essa instância neste tema dentro do nosso contexto, com o consequente poder de definição da realidade e da negação ou esquecimento do papel de outros, agentes talvez mais decisivos. Este âmbito de decisões deixa bem evidente os determinantes exteriores do currículo, ainda que estejam legitimados por serem provenientes de poderes democraticamente estabelecidos. Em entendimento particular, o currículo espanhol se aproxima do currículo brasileiro em vários aspectos. Todos os âmbitos do currículo são importantes, inclusive a prescrição, construída por especialistas. O que vai definir o currículo real é justamente a leitura crítica das comunidades escolares, com as equipes pedagógicas e todos os seus participantes, para que seja adequado ou para que seja reconstruído de acordo com as necessidades de cada lugar, de cada espaço, sobretudo do conjunto de estudantes que estarão presentes, nesse processo. Então, mais uma vez, a gente reafirma a necessidade de autoria e coautoria nos processos curriculares. Leitura do texto Gimeno Sacristão 2017, página 23. O subsistema da participação e de controle. Em todo o sistema educativo, a elaboração e concretização do currículo, assim como o controle de sua realização, estão a cargo de determinadas instâncias com competências mais ou menos definidas, que variam de acordo com o campo jurídico, com a tradição administrativa e democrática de cada contexto. A administração sempre tem uma competência nesse sentido. Todas essas funções são desempenhadas pela própria burocracia administrativa, seus corpos especializados, como é o caso da inspeção, mas à medida que um sistema se democratiza e se descentraliza, deixa para outros agentes algumas decisões relativas a certos aspectos ou componentes. As funções sobre a configuração dos currículos, sua concretização, sua modificação, sua vigilância, análise de resultados também podem estar nas mãos de órgãos do governo, das escolas, as associações e sindicatos de professores, pai de alunos, órgãos intermediários especializados, associações e agentes científicos e culturais. Todo o currículo se insere num determinado equilíbrio de seus conteúdos e formas. O entendimento particular desse subsistema pode ser colocado nas formas que nós temos de gestão democrática, como prevê a 9394/96, ou seja, quanto mais participação houver de toda a comunidade escolar e todas as esferas da sociedade, melhor fica a reflexão sobre o currículo. Mais condições nós temos de construir algo que atenda a todas as instâncias e, ao mesmo tempo, que atenda à formação integral do aluno. Leitura do texto Gimeno Sacristão 2017, página 24, a ordenação do sistema educativo. A própria estrutura de níveis, ciclos educativos, modalidades ou especialidades paralelas ordenam o sistema educativo, falando em linhas gerais. De forma muito precisa, as mudanças de progressão dos alunos pelo sistema regulam as entradas, o trânsito, as saídas do sistema, servindo-se em geral da ordenação do currículo e expressam através dele as finalidades essenciais de cada período. Em entendimento particular, é muito difícil estabelecer o acesso à cultura da mesma forma para todo mundo ao mesmo tempo. Há as especificidades de cada comunidade escolar, de localidade, de horários, enfim.
O que não pode ocorrer é justamente a dualidade na oferta dessas propostas, né? E na garantia de todos os subsídios necessários para que ela seja executada, da profissionalidade, das verbas repassadas, dos ambientes de estudo, das condições gerais. Um plano de nação não pode ser formado com um currículo com muitas dualidades, ou seja, que não respeita, né, o direito de estudo de todos e com garantia de equidade, ou seja, daquilo que é necessário para aquela comunidade, para aquele estudante poder prosseguir, poder escrever um bom caminho de estudo, uma boa história. Leitura do texto, Gimeno Sacristão 2017, página 24, o sistema de produção de meios. Os currículos se baseiam em materiais didáticos diversos, entre nós quase que exclusivamente os livros-texto, que são os verdadeiros agentes de elaboração e concretização do currículo. Como prática observável, o currículo por entendimento particular, nós no Brasil já superamos essa fase de entendimento de livro como currículo. O livro é um apoio que é utilizado em momentos pertinentes, sobretudo quando a gente tem, né, criadores críticos, né, criadores de propostas curriculares, criadores de cursos, criadores de aulas, que são as equipes pedagógicas e a comunidade escolar. O livro ele tem um papel importante para o acesso do aluno, como num primeiro momento, adequado para momentos também que este professor e esta equipe pedagógica e este contexto de estudo envolvendo os alunos julgue pertinente. A gente já tem subsídios para entender que tudo que é apoio, tudo que é recurso, tudo que é material pode servir aos nossos momentos de construção, ou não, né? Também uma questão de escolha. Leitura do texto, Gimeno Sacristão 2017, página 24. Os âmbitos de criações culturais, científicos, etc. Na medida em que o currículo é uma seleção de cultura, os fenômenos que afetam as instâncias de criação e difusão do saber têm uma incidência na seleção curricular. Trata-se de uma influência que se exerce mais ou menos diretamente, com mais ou menos rapidez e eficácia, e que se divide de modo desigual em diversas coletividades acadêmicas e culturais. O entendimento desse âmbito é justamente a simbiose, a relação que a universidade tem no papel de produzir conhecimentos, né, com base no egresso dos alunos que vêm para a graduação do ensino médio, da educação básica, e também na produção de ciência, né, de conhecimento científico que possa embasar as ações práticas, cotidianas e também de geração de políticas públicas para que favoreça o processo educacional como um todo. Para além, a pesquisa em loco é muito importante. Estar na escola para produzir pesquisa é uma relação que hoje ela tem caminhos saudáveis, sobretudo com o apoio da ética. Então, a pesquisa responsável, a pesquisa crítico-colaborativa, a pesquisa responsável está nesse sentido de acolhimento, de fazer junto, de tratar um problema, de criar uma utopia para que todos possam melhorar suas práticas e não mais de apontar o problema ou o culpado da história, né? Essas práticas ficaram no passado, por isso que é tão importante a pesquisa de campo, a relação entre a escola e o pesquisador. Leitura do texto, Gimeno Sacristão 2017, página 25, Subsistema Técnico-Pedagógico, Formadores, Especialistas e Pesquisadores. Os sistemas de formação de professorado, os grupos de especialistas relacionados com essa atividade, pesquisadores e peritos em diversas especialidades e temas de educação, criam linguagens, tradições, produzem conceitualizações, sistematizações, informações e conhecimentos sobre a realidade educativa, propõem modos de entendê-la, sugerem esquemas de ordenar a prática relacionados com o currículo que têm certa importância na construção, incidindo na política de administração, nos professores, etc. O entendimento desse âmbito é justamente o que foi colocado sobre a parceria entre as universidades, os pesquisadores e as escolas. Nós precisamos continuar, né, com o exercício de ação, reflexão e ação, no sentido de construir, de produzir e de fomentar conhecimentos que sirvam, né, para esses momentos de autoria e coautoria, para que a escola esteja amparada por vários sistemas da sociedade que possam contribuir com as práticas e, ao mesmo tempo, também contribuir com a importante formação de profissionais, que não pode ser posta em qualquer lugar, sobre qualquer preço, né? A política pública deve incluir a formação de professores como também dentro do plano de educação.
Nesse sentido, é preciso refletir sobre qual é o plano público, né? Qual é a política pública de formação de professores para que a gente tenha cuidado com a educação básica e, sobretudo, com a profissionalidade dos profissionais da educação, para que não seja posta à vontade do mercado. Leitura do texto de Menos Sacristão 2017, página 25, o subsistema da inovação. Nos sistemas educativos complexos, dentro das sociedades desenvolvidas, a sensibilidade sobre a qualidade aumenta, sua renovação qualitativa ganha importância. Os interesses de acomodação constante dos currículos às necessidades sociais também se tornam manifestos, funções dificilmente cumpridas por outros agentes que não aqueles especificamente dedicados a renovar o sistema curricular. Novamente, o entendimento particular recorre à necessidade da ciência, né, e das especializações, de ter corpos de profissionais especializados capazes de pensar e repensar sobre a qualidade e sobre como é que nós vamos inovar a partir das nossas realidades. Isso implica em coleta de dados, em estudos e, sobretudo, né, evitar os caminhos de educação comparada baseados só em indicadores externos. A qualidade, ela parte do entendimento geral desses dados e, lógico, dos estudos, da continuidade de pesquisa desses especialistas. Leitura do texto de Menos Sacristão 2017, páginas 25 e 26, o subsistema prático pedagógico. Prática por antonomasia, configurada basicamente por professores e alunos, circunscrita às instituições escolares, embora se coloque a necessidade de ultrapassar esse campo muitas vezes isolado. É o que comumente chamamos de ensino no processo, no qual se comunicam e se fazem realidade as propostas curriculares, condicionadas pelo campo institucional imediato e pelas influências dos subsistemas anteriores. É óbvio que o currículo faz referência à interação e ao intercâmbio entre professores e alunos, expressando-se em práticas de ensino-aprendizagem sob enfoques metodológicos muito diversos, através de tarefas acadêmicas determinadas, configurando de uma forma concreta o posto de trabalho do professor, aprendiz dos alunos. Naturalmente, através de todos esses subsistemas, em cada um deles se expressam determinações sociais mais amplas, sendo o currículo um teatro de operações múltiplas, de forças e determinações diversas, ao mesmo tempo em que ele, em alguma medida, pode se converter em determinador das demais. Se o sistema escolar mantém particulares dependências e interações com o sistema social em que surge, não poderia ocorrer o contrário ao conteúdo fundamental da escolarização? Em entendimento particular, para a gente finalizar o podcast, sim. É justamente nas formas democráticas, nas formas autorais e coautorais, tanto no projeto político-pedagógico como nas propostas curriculares, nos planos de curso, planos de aula, é que pode reverberar as vontades dessa comunidade, desses especialistas, dessas equipes e determinar como é que será o currículo escolar naquela comunidade. Logo, nós adentramos no mundo do fazer coletivo, do fazer juntos, né? E também no mundo das escolhas, porque ou assumimos uma postura de consumir o currículo prescrito, e aí o nosso currículo real é exatamente como foi determinado de maneira prescrita, ou a gente assume a postura de autoria e coautoria, e aí a gente passa a escrever, né? A ter como currículo real aquilo que nós fomentamos, aquilo que nós discutimos, aquilo que significa para a gente um caminho produtivo e que também reverbera na formação integral do aluno. Bom, pessoal, se vocês chegaram até aqui, muito obrigado por ouvirem o podcast. Entre trancos e barrancos, a gente conseguiu gravar, né, uma primeira inserção, mas é exatamente esse caminho que nós queremos, né? Entre erros e acertos, tentativas, a qualidade melhora justamente na experimentação. Lógico que o conteúdo aqui é muito importante, né? Então ele tem que existir, mas as formas de fazer, as formas de interagir mudam justamente para que nós possamos desenvolver habilidades que nos levem à competência de resolver problemas e criar utopias. Um abraço e até mais.